pode trazer algum tipo de complexidade para alguns irmãos, mas é algo bem simples, principalmente nos dias atuais. Há uma separação que tem se tornado cada vez maior entre Cristo e a sua igreja. Uma separação entre aqueles que deveriam ser inseparáveis, uma vez que Cristo é o cabeça. Então nós temos ouvido coisas como: eu amo muito a Jesus, mas eu não consigo congregar em uma igreja. São assuntos recorrentes no universo evangélico na atualidade. Então, o título da nossa mensagem é A Igreja e o Cristo da Igreja. Por que isso? Porque nós chegamos agora em uma passagem onde Jesus ele vai pregar na igreja. O que mais se assemelha a uma igreja nos formatos atuais, o formato da igreja evangélica, é a sinagoga do Antigo Testamento. A sinagoga ela surgiu em um momento onde o templo havia sido destruído. Todos vocês sabem que por volta do ano 586 a.C., Deus cumpriu o seu juízo. Ele havia avisado por meio de Isaías, por meio do profeta Jeremias, que ele não estava mais suportando o pecado do seu povo e que ele iria destruir o templo, pois o que as pessoas estavam fazendo no templo era uma abominação aos olhos de Deus. E então, no ano 586, isso acontece. O Império Babilônico, ele invade Jerusalém e ele queima completamente o templo. E durante esse período, onde os judeus ficaram sem um templo, eles continuaram a adorar no que se chama de sinagoga, que eram mini-templos. Eles não podiam fazer nas sinagogas os sacrifícios cerimoniais, mas eles praticavam tudo o que se praticava no templo, no que se diz, no louvor, a oração, o ensino da palavra de Deus, tudo isso era feito na sinagoga local. A gente sabe que na época que houve o retorno do cativeiro babilônico, o templo foi reconstruído, mas as sinagogas elas se mantiveram. Apesar do templo ter sido reconstruído na época de Zorobabel, do profeta Ageu, mas as sinagogas elas continuaram nas respectivas cidades e os judeus eles tinham um relacionamento muito mais estreito com Deus por meio das sinagogas do que por meio propriamente do templo. O templo era onde eles se dirigiam para os rituais, para a prática dos rituais cerimoniais, como nós já vimos aqui no Evangelho de Lucas. Então, quando você tinha que resgatar um primogênito, por exemplo, você tinha que apresentar os animais lá para ser sacrificados. Isso era feito no templo. Mas todo o ensino, por assim dizer, bíblico, era feito nas sinagogas. As crianças eram instruídas, os adultos praticavam o culto a Deus nas sinagogas. E a sinagoga que nós vamos ver aqui no capítulo 4 é a sinagoga onde Jesus cresceu, a sinagoga da cidade de Nazaré. Jesus agora está retornando, e perceba que Lucas é o único que vai tratar desse texto dessa forma, mostrando como nós podemos correr o risco de nos tornarmos pessoas tão cegas do ponto de vista espiritual, a ponto de estar dentro de uma igreja e rejeitarmos a Cristo. É o que aconteceu à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia recebe o nome de igreja, mas Jesus estava fora dela. Nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos a criar um auto-engano, uma expectativa equivocada acerca de nós mesmos e da nossa realidade espiritual. Dito essas coisas, nós vamos agora fazer a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 4. E como eu disse aos irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é A Igreja e o Cristo da Igreja. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. O que é que tinha acontecido, irmãos? Jesus havia enfrentado Satanás no deserto e triunfado.
E ele no poder do Espírito. Como é que começa o capítulo 4? Jesus cheio do Espírito Santo. Agora Lucas continua no versículo 14. Então Jesus no poder do Espírito. Por que isso, irmãos? Porque a vida de um cristão deve ser assim. Um cristão, ele deve viver sempre buscando encher-se do Espírito Santo. Mas infelizmente, irmãos, a realidade é oposta. Na maioria das vezes, se você for conversar com os irmãos, você vai ver que nós quase que nos acostumamos a viver na reserva. Então, como é que você está, irmão? Estou quase na reserva, estou quase pensando em desistir. É só pela graça de Deus que eu estou aqui na igreja hoje. Porque senão eu estaria em tal lugar, em outro lugar. Mas não é para ser assim. A gente tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então aqui Jesus, mais uma vez, nos ensina. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Olha que coisa linda. Perceba que uma das tentações que Satanás tentou Jesus foi justamente levar Jesus a Jerusalém, colocá-lo no alto do templo, para que os olhares da nata religiosa do povo judaico se voltasse para ele. Mas Jesus não queria esse tipo de holofote. E mesmo depois de triunfar sobre Satanás, Jesus continua no meio dos humildes. A região da Galileia era e é até hoje uma região de pessoas humildes. As pessoas mais ricas, as pessoas poderosas, elas estão na Judéia. Elas estão próximas ao centro, que é a cidade de Jerusalém. Então Jesus, no poder do Espírito, ele regressou à Galileia. Jesus, mais uma vez, nos mostra que o lugar do cristão é um lugar de simplicidade. Que nós devemos cada vez nos acostumarmos com as coisas simples. Mesmo que tenhamos condição de viver uma vida com determinadas regalias, nós devemos abrir mão disso. Quando a Bíblia nos coloca essa realidade de alguns terem mais do que precisam, o apóstolo Paulo fala desse assunto em 2 de Coríntios, ele diz: aquele irmão que tem mais do que precisa, divida com aquele que tem menos do que precisa, para que em tudo haja igualdade. Então a igreja é lugar onde o pobre e o rico, a pessoa que tem, sabe, um nível intelectual mais elevado e a pessoa que de repente é analfabeta, eles sentam em pé de igualdade lado a lado. Regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então Jesus, ele fica conhecido, irmãos. Ele fica conhecido em toda a circunvizinhança, porque desde o início o ministério de Jesus é marcado por milagres. E o povo não aguenta ver milagre. Sinais. Mas olha que coisa, todos os milagres e sinais que Jesus fez, ele fez com o único propósito de confirmar a palavra. Os milagres não eram uma forma de atrair as multidões, mas era uma forma de confirmar o ensino das Sagradas Escrituras que Jesus dava. Se não, vejamos, abra comigo, só para confirmar isso na sua mente, uma vez que nós vivemos tempos estranhos, onde muitas igrejas são formadas ao redor de milagres. João capítulo 20. O apóstolo João nos ensina qual é o objetivo do Evangelho. 20, versículo 30. Ele está falando do Evangelho que ele escreveu, mas o que ele escreve aqui nos versículos 30 e 31 vale para todos os 4 Evangelhos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Diante de quem Jesus fazia os sinais? Diante de quem? Quem é que precisa crer na palavra? Os discípulos. Diante dos discípulos, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Os evangelhos não caberiam
Tantas coisas que Jesus fez em 3 anos e meio. Para você ter ideia, irmãos, Jesus quase que não dormia, Jesus quase que não se alimentava. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, qual é o propósito dos sinais, dos milagres? Nos fazer acreditar no que a Bíblia diz acerca de Jesus. Que Jesus é o Cristo. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente que pisa na cabeça da serpente. Ele é aquele que resgata o povo. Ele é o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, você crê, para que crendo tenhais vida. Que tipo de vida? Se a gente já está vivo aqui, que tipo de vida ele está falando, João? Vida espiritual. Todos. Você vai numa maternidade, você vê um monte de recém-nascido, está todo mundo morto ali. Morto espiritualmente. Eles vão precisar atingir uma determinada idade para serem regenerados. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a vida que a gente vai tratar aqui no capítulo 4. Então Jesus aqui no capítulo 4 agora de Lucas, versículo 15, voltando ao nosso texto. Jesus ensinava nas sinagogas. Eu fico cada vez mais impressionado, porque hoje em dia parece que igreja está fora de moda. Minha irmã, você vai para a igreja? E para ser crente precisa ir para a igreja? Vem cá, quando você quer assistir um jogo de futebol, você vai para onde? Para um estádio de futebol. Quando você quer comprar carne, você vai aonde? Num açougue. Quando você quer comprar remédio, você vai aonde? Numa farmácia. E quando você quer buscar a Cristo, você vai aonde? Na igreja, meu filho. Mas parece que, eu não sei o que se passa na cabeça dos evangélicos hoje. A não ser que a maioria deles não são evangélicos. Achar que pode se adorar a Deus em casa. Quando o Senhor Jesus diz, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. No meio, aqui no nosso meio. A gente falou essa semana de anjos e demônios, mas mais do que isso, num culto público há sempre a presença de Cristo. Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava. Esse é o propósito de todo culto. Todo culto é um estudo bíblico. Às vezes a gente é que faz esse diferencial. É culto, é estudo. Meu filho, todo culto é um estudo bíblico. E todo estudo bíblico é um culto a Deus. Afinal de contas, nós cultuamos a Deus de maneira racional. Ele ensinava nas sinagogas sendo glorificado por todos. Olha que coisa interessante. Jesus está andando pela Galileia e as pessoas estão reconhecendo o poder de Deus na vida dele. Agora Jesus vai para a sua cidade. O que a gente vai pensar? Sabe, quando eu acho que há alguns anos atrás, um medalhista olímpico do boxe chamado Robson Conceição, se eu não me engano, ele foi medalhista olímpico e ele voltou aqui para Salvador e ele foi recebido num carro de bombeiro com a medalha olímpica e ele foi ovacionado no seu bairro. Esse é o costume. Então, se alguém, vamos dar um exemplo, se alguém aqui do Alto das Pombas, se alguém nascido e criado aqui no Alto das Pombas começa a jogar futebol e joga na seleção brasileira, se ele volta aqui para o Alto das Pombas, você acha que o pessoal não vai se aglomerar ao redor dele? Tirar foto, pedir autógrafo. Você acha que não vão fazer isso? E a gente está falando aqui de Jesus. Mas percebe, irmãos, como a natureza humana ela é inimiga de Cristo. Nós temos uma facilidade muito grande de reconhecer os feitos carnais, mas somos inimigos dos feitos espirituais. É por isso que Paulo tem que dizer, no capítulo 6 de Gálatas, olha que coisa, Paulo está escrevendo para a igreja dos Gálatas, e olha que coisa interessante. Ele diz aqui no versículo 7, esse versículo 7 de Gálatas 6 é muito conhecido.
Inclusive, às vezes a gente tem o costume de usar ele solto. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis. Paulo fala várias vezes nas suas cartas essas expressões. Isso quer dizer, nós temos o costume de nos enganar em relação a isso aqui. Como ele diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo aqui de novo, não vos enganeis. Com o que, Paulo? De Deus não se zomba. Ninguém pode brincar com Deus. Pois aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, é isso mesmo que ele vai colher. O que o homem semear, isto também ceifará. Esse versículo é conhecido, mas você sabe o contexto? O contexto é o seguinte, olha que coisa. Leia um versículo antes. Versículo 6 do capítulo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Porque as pessoas, desde antigamente, nas igrejas bíblicas, tinham o costume de não contribuir, não ajudar na manutenção da obra de Deus. Então assim, fulano está pregando, está me ensinando a palavra de Deus, fulano está orando, ele está presidindo a igreja e ele está me abençoando muito. E você faz o que por fulano? Nada, tem que fazer alguma coisa? Nada. Eu ainda falo mal. Eu pensei que era isso que eu tinha que fazer, não é falar mal não, de uma pessoa que me abençoa espiritualmente. Por isso que Paulo diz, cuidado, viu? Quando você fala de um servo de Deus, você está falando do Deus desse servo, na verdade. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E Paulo diz, e não nos... Paulo está dizendo, eu estou quase cansado de fazer o bem. Tem horas que eu olho para a igreja e diz, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou para outro lugar, não vou ficar mais aqui não. E ele diz para ele mesmo, na carta. Ele está redigindo uma carta e então ele prega para ele mesmo. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, ao tempo de quem? De Deus. Ao seu tempo, ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Que coisa triste. Aquelas pessoas que retrocedem tão perto. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Amém? Mas principalmente, isso daqui tem sido esquecido nos nossos dias. Mas principalmente aos da família da fé. E tem família da fé? Tem isso. Aqui nós somos irmãos. Ah, não sabia que tinha isso não. Eu pensei que a gente só era companheiro de igreja, assim, que senta do lado, assim. É estranho. É muito estranho. O que as pessoas veem na igreja nos dias atuais, ou veem, ou como as pessoas enxergam a igreja nos dias atuais. Voltando agora para o nosso texto de... Por que Jesus ensinava nas sinagogas? Porque esse foi o método que ele mesmo estabeleceu. Quem você acha que instruiu Moisés na construção do tabernáculo? E depois colocou no coração de Davi o desejo de construir o templo? E depois colocou o desejo no coração dos crentes fiéis de terem sinagogas nas suas respectivas cidades? Quem você acha que instruiu as pessoas a isso? Lembremos do que está escrito em Hebreus 11. Noé, divinamente inspirado. Por que você acha que surgiram sinagogas? Porque Deus diz, olha, os inimigos destruíram o templo, fui eu que mandei. Mas os verdadeiros adoradores, eles continuarão me adorando em espírito e em verdade. Mas como é que a gente faz isso? Escolham uma casa aí na cidade e se reúnam nela toda semana. E aí, como é o nome disso? Sinagoga. Olha a igreja o que é. A gente alugou essa casa, pintou, e é uma igreja. Antes aqui era o que aquilo? Uma barbearia, né? E aí? Agora é uma igreja. As sinagogas eram assim também. E Jesus, versículo 15, e ensinava Ele ensinava onde, irmãos? Ensinava. E prega dentro da igreja.
E precisa de igreja física ainda? Eu achei que não. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Agora os seus, olha irmãos, eu garanto que se alguém que nunca ouviu o verdadeiro evangelho entrar por aquela porta e ouvir um culto nosso, a pessoa vai ficar extasiada. Principalmente na terça-feira. Mas para nós que ouvimos toda semana o verdadeiro evangelho, a gente está parecendo muitas vezes um povo que enjoou do maná. De novo maná? Meu irmão, uma comida que desce do céu milagrosamente, você está falando mal dela, é isso mesmo? A alma farta pisa. Por isso que eu estava conversando com o irmão que um cristão verdadeiro, ele nunca está farto da palavra de Deus. Quanto mais a gente absorve a palavra de Deus, mais a gente deseja. Glória a Deus. Eu já disse a vocês sobre George Miller. 200 vezes leu a Bíblia, estou arranhando a superfície. Aí vem uma pessoa que tem meses, pouquíssimos anos, leu a Bíblia talvez nenhuma vez. Não, eu entendo a palavra. Você entende o quê? Você entende a palavra orgulho, essa eu acho que você entende. Estupidez, essa você deve entender. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aí ele chega na sua cidade. Amém? Aí é de se esperar o quê? Vai fazer uma faixa. Bem-vindo, Jesus! Jesus, nós chamamos. Jesus, a gente quer tirar uma selfie com você. Jesus! Que maravilha! É isso mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado. Olha que coisa. Onde fora. Então ele chega em Jerusalém e ele encontra aquele colega do jardim da infância, aquele que fez o ginásio com ele, que jogava bola de gude. Ele encontra o que tirava a manga do pé. Ele encontra todo mundo lá. Ele encontra as pessoas que ele construiu móvel com seu pai. Eu fiz cadeira para esse povo, fiz mesa para aquele dali. Entrou num sábado na sinagoga, era o costume. Jesus não veio para quebrar os costumes que ele mesmo havia instituído para ensino. Indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou, acho bonito isso. Ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Por que as pessoas não têm mais costume de vir para a igreja, irmão? O que foi que mudou? Será que o livro de Hebreus está desatualizado? Porque no capítulo 10 já tinha esse problema, 1900 anos atrás. Não acho que é por causa da internet, nem por causa do Covid. A Bíblia está lá escrito. E não abandonemos a congregação, como se tornou o costume de alguns. 1900 anos foi escrito esse livro. Não, mas é por causa do Covid. Que por causa de Covid, irmão? De Covid. Não, é por causa, sabe, a internet hoje em dia facilita. Internet. Então lhe deram o livro. Então o pessoal começa bem. Não, entenderam que ele agora é um rabino, é o máximo que eles estão conseguindo ver, que ele é uma pessoa especial, pois poderes miraculosos operam por meio dele. Diz assim, não, então ele vai pregar aqui. Então lhe deram o livro. Que livro é esse? O que está na sua mão. A Bíblia. A Bíblia deles. Não tinha o Antigo Testamento. Mas era o livro. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Eu acho isso lindo. Jesus pega a Bíblia e ele dá uma folheada na Bíblia. É tão legal isso, né? Você tem essa intimidade com a sua Bíblia? Ou a sua Bíblia ainda está com página colada? Irmão, quando eu vejo algum crente com Bíblia com página colada, eu fico pensando, né? Bíblia tem que ser escarçada, irmão. Riscada, todinha, escrita. É um instrumento que você usa.
Como pedreiro, ele usa a colher. Como o marceneiro usa tantos outros instrumentos. Qual é o instrumento do crente? A palavra. A palavra. Aí você pega a Bíblia, está toda calada. Abra aí, como tem um pastor, né, que ele disse: irmão, semana que vem o culto vai ser sobre mentira. Eu quero que os irmãos leiam Efésios capítulo 8. Aí no outro domingo, né? Quem leu Efésios capítulo 8, metade da igreja levantou a mão. Aí o pastor disse: como eu disse, o culto hoje é sobre mentira. Não tem capítulo 8. Efésios só vai até o capítulo 6. Essa é a intimidade que as pessoas têm com a Bíblia. Então, temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. A Bíblia é um livro que você tem que ter intimidade. Se tem algo que revela a intimidade que você tem com Cristo, é a intimidade que você tem com a palavra. Porque Cristo é a palavra. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o apóstolo João vai descrever a divindade do Messias, ele diz: e no princípio era a palavra. Em muitas traduções, equivocadamente, é traduzido que no princípio era o verbo. Porque no original diz: no princípio era o logos. Logos é uma palavra do grego que significa palavra, mas a palavra mais... seria a palavra principal. A palavra principal de uma frase, então eles dizem é o verbo. Porque não existe frase sem verbo. Então, e no princípio era o verbo. Não, mas ali está escrito: e no princípio era a palavra. Amém. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então aqui, Jesus, ele entra na sinagoga, num sábado. Os cristãos, ele vem para a igreja. Normalmente, nós ceiamos que dia? No domingo. Segundo o seu costume. Então é o costume. Nós temos culto aqui que dia? Terça, sexta, hoje e domingo. É o nosso costume, mas a gente podia ter culto todos os dias. Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. A tradição na época de Jesus era diferente da nossa. Então, como é que era antigamente? As pessoas ficavam em pé e o pregador ficava sentado. Era melhor, né? Era melhor. Mas, hoje em dia não. Se bem que as pessoas... seria melhor porque iria impedir alguns irmãos de dormir. Mas eu fico preocupado que alguém podia cair, né? E se machucar. Então é melhor estar sentado. Então deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, olha que coisa, eu acho muito bonito isso. Você abriu sua Bíblia hoje? Desse jeito? Com essa paixão? Com esse zelo? Ou você abriu a Bíblia e disse: não, vou pegar um versículo que eu quero dizer alguma coisa para aquela pessoa. Ah, ela vai me ouvir. Vou pegar aquele versículo, vou esfregar na cara. Irmão, se você tem que usar a Bíblia contra alguém, use contra você. Principalmente contra você. Amém. Antes de você se preocupar em tirar o cisco do olho, tem um argueiro enorme, uma trave, para você tirar do seu. Aí depois que você tirar a trave do seu, aí você pega, sopra o olho do irmão, com carinho, viu? Não é para cuspir não, é para soprar. Então, Jesus, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus não abriu de maneira aleatória. Jesus sabia o que queria falar com aquele público. Existe sempre uma palavra de Deus para as pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, que dia é hoje? Dia 2 de julho de 2021. Essa palavra é para hoje. Para quem? Para nós. Jesus quer falar conosco nesta passagem. Por isso que nós lemos em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva. É isso. Ela é viva. Ela está falando com você e comigo aqui hoje, nesse texto. É esse texto que Deus quer falar conosco. Era dessa forma que Jesus queria falar com os seus conterrâneos, com as pessoas que foram criadas com ele.
E ele abre o livro de Isaías, capítulo de número 49 e 61, trazem essa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos abrir, irmãos, rapidamente Isaías 61, para a gente ver com nossos próprios olhos o que Jesus leu. Não é muito legal isso? Você vai abrir num texto que Jesus abriu. O profeta Isaías está aqui no final do seu ministério, já um idoso. Isaías foi um profeta que teve um dos ministérios mais longínquos da Bíblia. Ele profetizou por quase 40, 50 anos. Isaías então escreve no capítulo 61. Esse é um capítulo messiânico. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Literalmente significa o Mestre, o Senhor. Está falando dessa aptidão, dessa missão que o Messias tinha de ensinar ao povo. É por isso que a nossa cobrança é maior. No Antigo Testamento nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. Amém? Esse não é o texto que está lá no Antigo Testamento? Aí Jesus diz em Marcos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Por quê? O véu já foi rasgado. Então não tem mais mistério não. Já foi aceso, aquilo que era sombra, a gente já vê claramente qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se a gente não está enxergando claramente, é porque a nossa mente não foi renovada pela palavra. Por isso que no capítulo 12 de Romanos diz: não vos conformeis a este mundo, porque esse mundo nos cega. 2 de Coríntios 4 diz: o príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Versículo 1 do capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus, quando fala sobre isso, diz aos pobres. A ideia, irmãos, é a mesma ideia de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esse é o quebrantado. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você percebeu? Jesus não tem um compromisso direto com curas físicas. O compromisso de Jesus é com a cura da nossa alma. Muito mais enfermo é a alma do homem do que as doenças que ele está suscetível pela sua fragilidade. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E agora, e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus, então, por que eu li esse texto todo? Para mostrar para você que Jesus, ele faz uma pausa no meio do versículo. Jesus não leu a passagem inteira. Jesus parou aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor. É preciso que a gente entenda: a misericórdia, ela precede o juízo.
Enquanto a igreja está aberta, pregações bíblicas estão sendo feitas do púlpito, a porta do céu está aberta. Mas quando do púlpito para a pregação bíblica, quando as igrejas são fechadas, quando a verdade se torna cada vez mais escassa, isso é o juízo de Deus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É agora? Não, irmãos. Isso já está acontecendo há 1900 anos. A igreja já está sendo julgada há 1900 anos. Pessoas foram julgadas dentro da igreja há 1900 anos. 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos isso. Deus disciplinando aqueles que são seus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, e se primeiro vem por nós, o juízo de Deus é primeiro por nós, para exemplo. Porque se Deus trata assim o seu povo, imagine como Ele vai tratar aqueles que não são seu povo. Se Deus trata assim os seus filhos, imagine como é que Ele vai tratar os seus inimigos. Já imaginou isso? Qual será o fim daqueles que não obedecem? Não conhecem. Porque tem um monte de gente que conhece, fala de versículo bíblico, pode até pregar melhor do que eu aqui. Mas obedece? Está obedecendo? Está vivendo uma vida digna do Evangelho que nos salvou? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Todo quebrado a gente vai chegar no céu, cheio de marcas e cicatrizes. O próprio apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, imagine onde vai comparecer o ímpio. Diga aí. Se Deus é tão duro, como dizem alguns, com os seus filhos, como é que Ele vai tratar os ímpios? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus recomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esse é o conselho de Pedro. Agora voltando ao nosso texto. Lucas 4. Irmãos, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que o que nós estamos lendo aqui, os versículos 18 e 19, quando Jesus fala a respeito de si mesmo, de acordo com a profecia de Isaías, Ele também está falando de mim e de você. Abra comigo, por favor, em Efésios. Porque isso tudo, pastor, porque eu quero que você entenda o seu privilégio e a sua responsabilidade. Pois essas palavras estão sempre interligadas. Privilégio e responsabilidade. Nós vivemos dias onde as pessoas só querem o privilégio de ser chamado filho de Deus. E a responsabilidade? Efésios capítulo 1. Olha que coisa. Eu vou ler para vocês, irmãos, uma frase. Olha que coisa interessante. Talvez essa seja uma das frases mais extensas da Bíblia. Eu não sei se você já se ateve a isso. Essa frase começa no versículo 15 do capítulo 1 de Efésios e só termina no versículo 22. Olha que coisa. Versículo 21. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Olha como Paulo orou pela igreja. Que os crentes fossem sábios e entendessem, revelação fala, e entendessem a vontade de Deus. A vontade de Deus não está mais sobre um véu, ela foi revelada, o véu foi tirado. Pleno conhecimento dele. Versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Seu coração está iluminado ou está escuro hoje, irmão? Iluminado os olhos do vosso coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Você está aqui na igreja hoje. E você acha qual é o compromisso de Jesus com você? Lhe dar uma boa vida? Satisfazer todas as suas vontades carnais? Você acha que Cristo veio ao mundo para isso? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da herança dos santos? Da herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Olha, o poder para com todo mundo? Para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Percebeu como a palavra poder está sendo repetido? O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tudo que eu acabei de ler a vocês aqui é uma frase só. Você notou? Que só tem vírgula. É uma única frase, uma oração de Paulo em favor da igreja. Então ele conclui o seu raciocínio. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo é o Rei dos Reis. Satanás é o príncipe deste século. Mas mesmo o príncipe deste século precisa de uma autorização do Rei dos Reis para fazer qualquer coisa. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Isso significa autoridade. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quê? A quê, irmão? Qual é a palavra que está escrita aí, por favor? A igreja. Cuidado quando você falar da igreja. Porque olha o que está escrito aqui. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E Cristo é o cabeça sobre todas as coisas na igreja. Que foi dada a ele. Quando você fala mal da igreja, cuidado, ela tem dono. A qual é o seu corpo. Você já viu um corpo sem cabeça? Uma cabeça sem corpo? O qual é o seu corpo? A plenitude. O que é algo pleno, irmãos? O que é algo pleno? É algo completo. É algo que está em sua totalidade, que não falta mais nada. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Você percebeu o que é a igreja de Cristo? Você percebeu porque a principal missão dos demônios e dos seus servos é fechar igrejas como essa? É impedir que pessoas se levantem para pregar a verdade sem interesses. Porque Satanás sabe o poder que tem a igreja. E como o Cristo da igreja opera por meio dela. Mas a igreja existem duas igrejas. Uma sobre a outra. A igreja visível é aquela que tem a placa. Você tem várias placas, igreja tal, igreja tal. A nossa é a igreja Comunidade Cristã Vida Eterna. Isso é a igreja visível. Mas a igreja que Satanás tem medo, a igreja que triunfa sobre os principais e potestades, é a igreja invisível, formada por todos os cristãos regenerados ao redor do mundo. É por isso que nós lemos
Eu acho isso tão, sabe? Abra comigo, por favor, em Atos 19. Atos 19. Versículo 11. Atos 19, 11. Paulo está em Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, o quê? Extraordinários, maravilhosos. Você sabia que essa é a única passagem na Bíblia que essa palavra aparece? Milagres extraordinários. Nem Jesus fez isso. Mas Deus, por meio de Paulo, em Éfeso, fez milagres extraordinários. Percebeu porque a igreja de Éfeso é mais cobrada? Quem é que recebe a primeira carta que Jesus manda? Como é que ela foi fundada? E por que não acontecem milagres extraordinários no nosso meio? Cuidado, irmãos. Versículo 11. Versículo 12. A ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Enfermidade fugir. A enfermidade foge. O Covid sai correndo, o vírus. Pula do corpo e sai correndo. Pastor, isso é mentira. Não, está escrito, se você não acreditar na Bíblia. Quer que eu leia de novo? As enfermidades fugiam de suas vítimas. As enfermidades faziam o quê? Você já viu enfermidade fugir? Na Bíblia diz que foge. E agora, faz o quê? É por isso que a gente não está lendo a nossa Bíblia direito, irmão. Por isso que a nossa fé está tão pequena. Está menor que o salário do professor Raimundo. Diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quem tem que ter medo são os demônios, não é o crente, não. Tem uns filmes de terror aí, isso aqui é do mal, isso aqui é do maligno, os demônios fazendo isso aqui. Pastor, você não tem medo, não? Eu não. Meu filho, que tem que ter medo do crente é os demônios e não o contrário. Se tem alguém que eu tenho que temer, é Deus. Eu tenho que temer o Senhor. Por isso eu tenho que lutar contra o pecado, porque eu sei que o pecado desagrada a Deus. Eu sei que eu estou sempre diante dos olhos de Deus. Mesmo que eu não fale algo, só pensar mal de alguém, eu já pequei. E alguns judeus exorcistas ambulantes, cuidado, viu? Cuidado com esse escudo de libertação de hoje, viu? Que vai dar nisso aqui. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não é qualquer pessoa não, irmãos. É filho de um sumo sacerdote. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Sabe por que eu estou fazendo essa leitura, irmãos? Porque o texto que a gente leu tem uma frase, se você prestar atenção, para libertar os cativos. Essa frase, ela dá nome a um livro de uma apóstata chamada Rebecca Brown, que é adorada pelos pentecostais. Ela fala muito dessa questão da batalha espiritual, ela fala que ela era perseguida por satanistas. João gostava muito de ler essas coisas, né? Eu também, antes da gente conhecer a verdade. Então, você tem que entender, irmãos, que ter o Espírito Santo é conhecer a sã doutrina e praticá-la. Ter o Espírito Santo, lutar contra demônios, não é você conhecer satanismo, não. Eu não preciso conhecer satanismo para guerrear espiritualmente. Como é que a gente vence uma batalha espiritual? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É simples assim. Mas a gente não gosta de coisa simples, a gente é igual a Naamã. Eliseu chega para Naamã e diz: Naamã, você quer ficar curado da lepra? Quero. 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã ficou o quê? Indignado. Se Eliseu dissesse: sobe a montanha mais alta, vai lá no Everest,
aonde e tome e você vai ficar curado. Não acreditava e ia fazer. Mas o que foi que ele disse para fazer? Um rio que ficava ali pertinho. Ele disse, sabe aquele rio ali? Então dá 7 mergulhos naquele rio e você vai ficar curado. Naamã achou aquilo uma humilhação. É como hoje. Pastor, o que eu faço para ser um crente espiritual? Você lê a Bíblia, você ora e você pratica o seu cristianismo. Sim, pastor, mas e aí? E aí o que, meu filho? É isso aí que você tem que fazer. Não, pastor, mas o pulo do gato. O pulo do gato da igreja. O pulo do gato é para quem está no inferno. Então, olha que coisa. Esses judeus, eles tentaram expulsar demônios. Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço a Jesus. Você acha que o demônio não conhece a Jesus? Ele se prostra. Uma legião de demônios se prostrou e disse, o que temos contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Uma legião, não é um demônio. Uma legião, milhares. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Irmãos, eu me tremo quando eu leio esse texto. Será que os demônios respeitam você? Ou você é motivo de escárnio até entre os demônios? Aquele crentezinho, aquele que toda hora entra e sai da igreja, aquele crente gelado, aquele que usa a capa para entrar na igreja e depois que sai da igreja faz tudo errado, aquele que tem que envergonhar o nome de Jesus no meio da família dele, que tem mandado os parentes dele tudo para mim, com seu mau testemunho. Você já pensou no que os demônios falam de vocês, entre eles? Aqui com Paulo o negócio era diferente. Paulo tinha respaldo. Os demônios temiam, respeitavam. Paulo é um crente de verdade. Sabe quem dizia isso? Não era Jesus, não. Eram os demônios. Aí você vê hoje em dia crentes com medo de ficar com a luz escura. Sabe como é de quebra? Você é crente, não vergonha na cara. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. O que os espíritos malignos diriam de vocês hoje? Me diga aí. Ou você acha que os demônios não viram o que você fez em casa antes de vir para cá? Aquilo que você fez quando ninguém estava vendo, você acha que os demônios não estavam vendo? Os demônios são seres espirituais, eles não precisam de paredes não, eles atravessam paredes. Você achou que estava trancadinho lá, que ninguém estava vendo, mas os demônios estavam lá, se divertindo com você e o seu pecado. Santidade. Amém. Sem a qual ninguém verá a Deus. Obrigado. Mas o espírito maligno lhe respondeu, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Estou perguntando a vocês. Quem vocês são? Aí. Quem vocês são? Isso é Satanás comemorando. É vergonhoso. Porque alguns crentes têm vivido e declarado. O pecado tem tomado conta da igreja que as pessoas não têm nem vergonha mais de pecar na igreja. Peca abertamente. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Jesus vai ter o seu nome engrandecido aqui nesse bairro do Alto das Pombas. E eu tenho certeza que a capa de muitos falsos crentes vai cair. Ou você tira a sua capa hoje, ou o demônio vai expor o seu pecado amanhã. É muito melhor você ir para o templo, como foi o publicano, Senhor, eu sou um pecador miserável. Me ajuda. Do que você tentar fingir uma coisa que você não é. Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando. Olha que coisa linda, irmão. Isso que é, pastor, porque você está lendo esse texto, porque essa é a libertação que Jesus veio trazer. Isso é libertar os cativos da mentira,
religiosidade morta, da aparência de piedade sem o respectivo poder. Isso é libertar os cativos. Muitos dos que creram vieram confessando: eu sou pecador, eu. José pregou aqui alguns dias acerca da confissão de Davi. Quando foi repreendido por Natã, ele não se justifica. Ele não quer colocar sujeira embaixo do tapete, como quis fazer Saul. Não, eu sou pecador, eu, Davi, sou pecador, e vou escrever aqui para o povo que eu pequei para eles não pecarem. E muitos dos que creram vieram confessando. Isso é demonstração de fé. Pastor, como é que eu sei que eu sou um regenerado? Aqui. Você quer esconder o seu pecado ou você quer abandonar ele? E denunciando publicamente. Quem é que eles estavam denunciando? Os outros? Não, a si mesmos. Você já imaginou um chefe dos publicanos fazer uma autodenúncia? Eu roubei. Quem foi que fez isso, pastor? Zaqueu. Você nunca viu a história dele, não foi? Restituirei 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Aí Zaqueu chega num lugar com 400 reais, entrega para uma pessoa, a pessoa está dizendo: o que é, Zaqueu? Você está me dando 400 para me cobrar 1.000 depois? É? Não, é que eu lhe roubei 100 reais. O imposto que eu devia lhe cobrar era X, mas eu cobrei X mais 100. Então estou lhe devolvendo 400, 4 vezes mais. Ah, então você é um ladrão descarado, né, Zaqueu? Não, eu sou um ladrão arrependido. Que você seja também. Não ache que confessar o seu pecado tira a sua autoridade, não. Ao contrário, te dá autoridade no mundo espiritual. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O que significa isso, irmãos? Significa o que está escrito em Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que os justifica. Uma pessoa que confessa e deixa o seu pecado, ele tem autoridade no mundo espiritual. De maneira que a pessoa chega e diz: Zaqueu, você me roubou. Roubei porque eu não era crente. Agora eu sou crente, estou lhe devolvendo 4 vezes mais. Você quer que eu lhe apresente o meu Jesus? Ele apresenta. Isso é poder espiritual. Uma vida transformada. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. As minhas obras. Eu não tenho amado a Jesus como deveria. Eu não tenho amado meu semelhante como deveria. Eu não tenho me dedicado às coisas de Deus como deveria. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. Aquele pessoal que gosta de óleo ungido, rosa ungida. Salmo 91, para espantar mosquito. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se um montante de 50.000 denários. Irmãos, você sabe quanto é 50.000 denários? Quanto é a diária de um trabalhador? 100 reais. 50.000 diárias. É coisa de milhão aqui, irmão. E você acha que eles estavam preocupados? Uma vez eu conheci uma pessoa, a pessoa chegou e disse para mim: pastor, eu estou cheio de imagens em minha casa, que eu sempre fui devoto. Eu estou pensando em dar para uma prima, para uma tia minha que é devota. Você é maluco? É melhor você pegar um veneno e você dar para ela. Se essa imagem foi maldição na sua vida, vai ser o que na vida dessa pessoa? Maldição vezes 2. Mas foi tão caro. E vem cá, você não percebeu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Quando você se converte, irmãos, o dinheiro perde importância. Onde é que as pessoas colocavam o dinheiro na igreja, vocês lembram? Aos pés dos apóstolos. Não no coração, nos pés. Para ser usado. E não para usar as pessoas. Calculado os seus preços, achou-se um montante de 50.000 denários.
Quantas pessoas têm enriquecido, escrevendo livros de batalha espiritual que não servem para nada, a não ser para serem queimados. Olha, irmãos, eu vou ser muito sincero hoje aqui, 90% da literatura evangélica é para ser queimada. 7 formas disso, 10 formas daquilo, casamento blindado, não sei o que, 17 formas de você obter isso, o sucesso assim. Meu filho, o que é isso? Você entra numa livraria evangélica, como eu frequentava a livraria evangélica, mas só tem livro carnal, revelando que o povo só quer de Cristo nessa vida. Ninguém quer conhecer a Cristo porque ama a Cristo. As pessoas querem conhecer a Cristo para se aproveitarem de Cristo. Voltando agora para o nosso texto, eu já vou concluir, não vou me delongar muito na noite de hoje. Versículo 18, eu vou ler de novo. Capítulo 4. Jesus abriu o livro e ele escolheu esse texto para explicar aos seus conterrâneos quem ele era de fato. O Espírito do Senhor está sobre mim. É isso que as pessoas têm que ver em você, irmão. O Espírito do Senhor está sobre você? Sim ou não? A Bíblia diz, quem não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então você tem que ter o Espírito Santo. Agora, se você tem o Espírito Santo, cadê? Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele tem que externalizar uma evidência. É como, por exemplo, quando alguém passa perfume, você vê o perfume, Paulinho? Você sente o perfume. Né? Então, quando uma pessoa passa um perfume desses assim, tipo o que o irmão Paulinho fez para o irmão José, foi forte. Tá para ele também, né? Socorro, Deus. Então, irmãos, o perfume, a Bíblia, pastor, porque eu sou falando de perfume? Porque a Bíblia faz essa comparação. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você é. Por que essa analogia? Porque o crente é aquele, você fica numa sala calado e as pessoas veem Cristo em você. Pela maneira como você senta, pela maneira como você levanta, pela maneira como você reage. As pessoas sentem o aroma de Cristo em você. Mas hoje em dia, irmãos, sabe, eu não sei você passa pelo YouTube, você vê os pastores, eles não tem nada a ver com Cristo. As pregações não tem nada a ver com Cristo. Os cristãos não tem nada a ver com Cristo, ninguém quer parecer com Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, o Espírito do Senhor tem que estar sobre você. Para quê? Para você servir a Deus como Cristo foi o servo perfeito. Nós também somos chamados a servir. Domingo, eu já vou adiantando. Domingo eu ia fazer uma reunião antes do culto com os irmãos que deixaram o seu nome, né, que estão responsáveis pelo Ministério do Serviço. Mas eu orei essa semana toda e, na verdade, não, o Espírito Santo, ele me incomodou, dizendo que esse tema não deveria ser tratado com um grupo, mas com toda a igreja. Porque aquele que não está servindo a Cristo ainda tem que estar envergonhado. E a pregação do domingo vai ser para isso. Para constranger aqueles que estão servindo, a servir melhor ainda, e constranger aqueles que estão mornos, aqueles que estão estáticos na igreja, a tomarem um choque de realidade. Então se prepare. Se eu não morrer até domingo, viu? Que como de manhã, ou então jejum, porque talvez o culto termine depois do meio-dia. Amém, irmão? Amém. Acho que eu vou acompanhar pela internet. Vai transmitir, pastor? Não, esse não vai não. Eita, varão, aí não pode. Maldade. Rapaz, esses crentes de hoje, você fala um negócio desse, a pessoa no fim do culto, pastor, vai transmitir? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Ó,
O Senhor nos ungiu. No Antigo Testamento, ungia-se 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes, que mais? E profetas. Você e eu somos filhos do Deus Altíssimo. Vamos lá. Está escrito em 1 Pedro, né? 2 Pedro 2,9. Isso que é bom ter um bibliamento na igreja. 2 Pedro 2,9. Acho que é 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2, a partir do versículo 9. Vou falar de vocês, viu? Tá ouvindo, irmão? É para você mesmo. Vós, porém, sois raça eleita. O que é uma raça? É um tipo diferente de povo. Você é uma raça eleita. 1 Pedro 2,9. Você é um sacerdote real. Você, homem e mulher que está aqui hoje, vocês são sacerdotes reais. Uma nação pecadora santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebeu porque os demônios sabem quem é crente e quem não é? Porque o crente tem um selo, como José tem nos mostrado no livro do Apocalipse. Tantas vezes, há um ciclo em Apocalipse que se repete todas as vezes que o Senhor Jesus vai descer juízo, ele sela o seu povo. Vou ler de novo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Se você não pertence a Deus, você pertence ao diabo. Então, quem diz assim, eu ainda não pertenço a Deus, então você pertence ao diabo. Lutero tinha uma frase: o homem é uma mula. Ou ele está montado por Cristo, ou ele está montado por Satanás. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aconteceu com você, crente? Ou você ainda está em trevas? Você foi chamado das trevas, tirado, como está escrito lá no livro de Zacarias, se eu não me engano, como alguém tirado do fogo. Glória a Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, a gente nem povo era. A gente era. Nós éramos pecadores malditos, nascidos debaixo da ira de Deus. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia. Porque Deus tem misericórdia de quem quer. Se Ele teve misericórdia de você, meu filho, você devia viver pulando, igual a Estelinha. Pulando de alegria, feliz. Que é que você está alegre? Deus teve misericórdia de mim. Agora alcançaste misericórdia. Hã? Paulo, você tomou um monte de açoite, Paulo, você está cantando com Silas na prisão, Paulo, você não tem vergonha nessa cara, não? Tenho, meu filho. Você não teve misericórdia de mim. E você está cheio de marca nessas costas, Paulo, e está feliz? Claro que eu estou. O Senhor me achou digno de sofrer por amor a Ele. Tão bonito isso, né? Quando alguém é crente de verdade, é algo muito bonito. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que me deixa mais alegre é quando eu vejo um crente de verdade. Porque você vê Cristo ali na sua frente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A ideia é para evangelizar aquele que ninguém quer evangelizar. Irmão, você já tem sua chance. Sai daqui agora. Não, pode vir para cá que a gente evangeliza. A porta está aberta. Quem quiser entrar, entra. Impressionante, irmãos, como a gente ainda não entendeu. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente ainda não entendeu esse texto. É verdade.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E a gente já entendeu o texto, porque a gente meditou em Isaías 61. Os pobres aqui são os pobres em espírito. Ele não está falando de falta de dinheiro aqui. Ele está falando de consciência de uma total dependência de Deus. Sem Deus a gente não é nada. Olha, irmãos, uma das coisas que mais abençoa um cristão é a depressão. A depressão é uma doença, e eu falo com propriedade, porque eu tenho, que nos mostra que as coisas do mundo não podem nos dar alegria. Uma pessoa deprimida, a gente vê tanto rico deprimido, né? Tem dinheiro, tem tudo sem imaginar. A pessoa está triste, às vezes querendo morrer. Você sabia que somos os países mais ricos do mundo, onde o número de suicídio é maior? Você sabia disso? Porque a pessoa não tem mais objetivo, a pessoa tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, já viajou. Acho que eu vou morrer agora. Depressão é algo para nos abençoar, para revelar uma necessidade que o crente tem, que vem do alto. Nada de baixo pode suprir você. Por isso, depressão é algo que Deus dá para aqueles que Ele ama e quer usar. Por que, irmãos, uma pessoa que é crente de verdade não pode ser comprada? Porque ele já entendeu. O quê? Perdeu o Espírito Santo? Você é maluco? O dinheiro do mundo me compra, meu filho. Eu sei. Eu posso ter 50 bilhões de dólares na conta. Sem o Espírito Santo, fica dentro de um quarto, sem vontade de ver a luz. Embaixo de um colchão. Pode ser o mais caro do mundo. Um lençol mais caro do mundo. E sem vontade de viver. Agora pega um Paulo cheio do Espírito Santo. Apanhado, meu filho, sujo, roupa tudo cortada. E glorificando a Deus igual um doido. Por que a gente está tão triste, irmão? O que está faltando na nossa vida? Espírito Santo. Amor, paz, alegria. Ó, é alguém que tem o Espírito Santo. Tem o quê? Alegria. Ó, eu vou passar um remédio para vocês. Pega aí. 30 minutos de Bíblia, mais 30 minutos de oração, mais 5 horas de prática da palavra de Deus por semana. Faça isso e me diga se você vai voltar semana que vem infeliz aqui. Faça isso. Agora, se a gente continuar vivendo na contramão de Deus, não, meu filho, a gente tem que viver na contramão do mundo. Mas a gente está vivendo na contramão de Deus, é lógico que a gente vai ficar triste. Graças a Deus. Então, a maior maldição que pode acontecer a alguém é ficar alegre no pecado. Como já dizia um pastor do passado, o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração surda. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Os cativos em espírito. Vocês sabiam que no século passado, final do século passado, a década de 90 mais ou menos, início dos anos 2000, as doenças que mais matavam eram as doenças do coração. Aí a parte da cardiologia evoluiu bastante e as pessoas agora pararam de morrer, né, de ataque cardíaco, que era algo muito comum antigamente. E hoje em dia é uma unanimidade na medicina. A parte do homem que mais sofre é a mente. É isso aqui. Enviou-me proclamar libertação aos que estão aprisionados. Você que está aprisionado. Você não está... Você está devendo dinheiro a alguém? Você não está preso a isso. Seu casamento é imperfeito? Você não está preso a isso. Você é solteiro? Você não está preso a isso. A gente tem que aprender que nada nesse mundo deve nos prender a não ser Cristo e este crucificado. Se a gente levar a cruz para todo lugar, a gente vai ser livre.
Se a gente deixar a nossa cruz, a gente volta a ser prisioneiro do diabo. A cruz é um símbolo de liberdade e não de prisão. Olha, irmãos, eu não troco a minha vida de sofrimento pela vida de nenhum desses cristãos da prosperidade com a sua falsa alegria. Porque a alegria que é fruto do Espírito não tem a ver com viver sorrindo. Porque muita gente que vive sorrindo na frente dos outros chora atrás das cortinas. Essa alegria é uma alegria constante. Você pode chorar, mas você está alegre. Você pode sofrer, mas você está alegre. Porque você tem consciência de que os sofrimentos do tempo presente não podem em nada se comparar com aquilo que está reservado para nós. Então Jesus, ele vem trazer isso. Ele vem proclamar libertação para quem está preso pelos seus próprios conceitos. Sabe? Ah, mas eu já conheço isso. Como assim? Você conhecia antes de Cristo? Então você tem que destruir. Antes de existir antes de existir construção espiritual, tem que haver destruição. Todo mundo tem que chegar na igreja raso. Ah, não, mas essa área eu já conheço. Pastor, eu sou um administrador de mão cheia, vou administrar a igreja. Não, não presta. A administração de igreja é espiritual, não é material. Não, a lista é essa, os custos são esses, a gente vai fazer assim? Não. Na igreja não é assim, não. Na igreja a gente ora. Não, mas é uma coisa tão lógica, pastor, que 2 e 2 são 4, e aí assim é... Não. Para o Senhor, sabe como é a matemática? 1 luta contra 1000 e 2 luta contra quanto? Contra quanto? 10.000. Oh, mas 1 contra 1000 seria 2 contra 2.000, não é não? Sabe como é a matemática do Senhor? 1000 podem cair do meu lado e 10.000 do outro lado. E você não será atingido. Essa é a matemática de Deus. Sabe uma matemática também? 4 tipos de solo. Não dá fruto. Tem essa matemática também. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Essa é a matemática da Bíblia. Uma das coisas que a gente vai ver, se Deus permitir, no domingo, eu já tenho que concluir, me perdoem, irmãos. É isso. Foram escolher diáconos. Qual era o serviço? Recolher e dividir alimento. Parece uma coisa banal, né? Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Mas é uma atividade tão simples. Ah, então, para uma pessoa cuidar da igreja, da faxina da igreja, ela tem que ser uma pessoa assim que sabe limpar direito. Não, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Mas ela não sabe limpar direito, mas se é cheia do Espírito Santo, Deus vai lhe ajudar. O requisito elementar, irmãos, para qualquer coisa que a gente faça como igreja, como cristão, é ser cheio do Espírito Santo. Não são os nossos talentos naturais que importam na igreja, mas são os nossos dons espirituais. Essa é a libertação de Jesus. Conceitos equivocados. Sabe quem é que vai ficar na portaria? O mais forte. Aquele assim, bem grandão. Porque aí se alguém quiser forçar a entrada na igreja, vai ficar logo com receio. Não. Aqui não tem isso não. Pode botar lá o mais franzino, mas a autoridade espiritual dele, se chegar algum endemoniado, sai correndo. Da porta dele. Por quê? Mas o irmão é tão pequenininho. Mas o Deus que está nele, meu filho, é enorme. Então a gente tem que aprender, irmãos, a se libertar de conceitos que ainda estão impregnados em nós. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na igreja, sabe qual é a primeira pergunta? Quanto custa? Na nossa igreja talvez seja um pouco diferente, porque a gente já tem batido nesse conceito errado há muito tempo. Mas a gente vai fazer, vamos imaginar, pastor, vamos fazer um congresso? Vamos! Vão ser 2 dias de pregação, o irmão José vai pregar 10 horas em um dia, e no outro dia ele vai pregar 14 horas. 2 dias com 24 horas de pregação, amém? Amém. Quanto custa?
ter o alimento? Vai comer? Quem vai trazer a comida? E calma, filho, você não pode ficar sem comer, não. Não, mas não vai ter intervalo, não. E não pode ir para casa e voltar, não? Vem cá, como é que vai ser? Percebe, irmãos, que a gente fala de coisas espirituais na igreja, mas a preocupação só é com as coisas o quê? Materiais. Você percebe? Jesus veio nos libertar desses conceitos. Ele ficou 40 dias no deserto sem comer nada. Ah, mas aí é Jesus. Moisés também ficou. Por que você não pode ficar? Parão, ó. Jejum não é uma coisa que se impõe. É uma coisa assim, que vem do alto. Chega a ser risível. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Eu quero dizer a vocês, irmãos, e muitos de nós que estamos aqui hoje, ainda estamos presos a conceitos do passado. Você não tem que ser o pai, o filho, o marido, a esposa que o mundo diz que você tem que ser. Você tem que ser um cristão que a Bíblia diz que você tem que ser. Destruir conceitos é o que a palavra de Deus faz. Para que então possa plantar os conceitos verdadeiros. Por exemplo, as pessoas que mais falam de amor na igreja não entendem nada de amor bíblico. Você precisa desconstruir o que você pensa de amor. Qual é o símbolo de amor do mundo? Ó, você mora aqui, viu? Não, meu filho, o símbolo de amor aqui é a Bíblia. Se você chega para uma pessoa e fala assim, irmão, a pessoa, porra, tá me desejando mal, é? Tá me amaldiçoando? Eu sou vampiro, é? Vampiro é que tem medo de cruz, varão. Não, rapaz, eu estou lhe dizendo que eu te amo. Como Cristo te ama. Mas se você fizer assim, como jogadores de futebol, que são ímpios e imorais, quando faz um gol, ele faz assim, né? Oh, tá bonito. Amor. Não, irmão, amor aqui, ó. Nossos conceitos estão equivocados. Uma mulher ser submissa ao marido é o quê? Nada. Isso é feminino, isso é machismo. Não seja submissa ao seu marido. O pastor tá falando, mas não fazer isso não. Vai ter encontro de mulheres aqui, ó. Sábado a gente vai falar direito. Seu marido fez alguma coisa? Não! Mulheres sejam submissas aos seus maridos, como o Senhor. E maridos, amem as suas esposas. Ai, eu amo. Como Cristo amou a igreja. Aí não, pô, varão. Aí tem que ser assim, pastor. Tem. E aí? Eu acho melhor ser submisso. Aí, irmão, quando você estuda na Bíblia, você percebe que é melhor ser submisso do que amar como Cristo amou a igreja. Mas Deus dá graça para homem de um jeito e para mulher de outro jeito, de maneira que a graça é igual. Mas a ordem para um e a ordem para outro. Mas o mundo quer o quê? Tudo junto, misturado. E Deus não tem nada disso, ordem da ciência. Eu não gosto de acompanhar muitas notícias, porque não acrescentam em nada as notícias do mundo político, mas eu soube hoje que um governador saiu do armário e disse que era homossexual. Acho que foi o governador do Rio Grande do Sul, né? Ah, super elogiado. Você precisa ver. Teve coragem de dizer que é homossexual. Isso é coragem? Hoje em dia o homossexualismo está na moda. Ele deve ter ganho com essa atitude, ele deve ter conquistado milhões de eleitores. Agora eu quero ver alguém chegar e dizer, eu vou viver pela Bíblia. Meu filho, camarada, não é eleito nem síndico de prédio. Você quer dizer, eu sou um cristão de verdade, tive eleição de síndico de um prédio que só tem 3 pessoas. Ele não é eleito. Mas só tem 3.
que quem é crente, o mundo odeia. Então eu vou fechar aqui, irmão, senão eu ficaria falando muito mais. Mas o que eu quero que você traga para você hoje é que se você não conhecer a Bíblia da maneira correta, você vai continuar vivendo achando que é um cristão quando você não é. Você vai ter um conceito equivocado acerca do seu cristianismo. O mundo diz que o religioso é aquele. O que é um evangélico para o padrão do mundo? Diga aí, alguém que carrega a Bíblia, que saúda o outro com a paz do Senhor e que frequenta ou que acompanha pela internet alguma igreja, amém? Isso já é um evangélico, não é isso mesmo? Batismo hoje é um plus. Eu sou evangélico e ainda batizado. Quando uma pessoa me diz isso, eu digo, e você era evangélico antes de ser batizado? Então a gente precisa acordar. Tem que abrir a Bíblia, sabe? Esfregar a Bíblia. Para aqueles conceitos errados saírem. É uma das coisas, tinha um pregador que falava sobre isso. É o poder expulsivo da verdade. É como, vocês já pegaram uma xícara, um copo daquele? Quando você vai, eu já, posto de beira de estrada, você pede um café, vem naqueles copos de vidro, sabe? Então, às vezes, fica uma borrazinha de café no fundo. Você já experimentou você ficar jogando água? Aí vai ficar, aquela borra vai misturar, vai ficar meio marronzado, não é assim? Mas à medida que você vai botando água, vai saindo. Quando você perceber, só tem o quê? Água no copo. Mas e a sujeira que estava lá? Foi expulso pela quantidade de água que entrou. É o poder expulsivo da verdade. Você hoje ficou aqui sendo torturado quase 1h30 pelo pregador que vos fala. Mas se você se você de fato é um cristão verdadeiro, durante esse período de 1h30 você nem percebeu. Mas se a verdade de Deus foi entrando em você, a mentira foi saindo. O engano foi saindo. Que o Senhor nos ajude. É isso que Jesus fala. É isso. Foi dessa forma que Jesus orou por mim e por você. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do pastor. O papel principal do pastor. Pregar a verdade de tal forma que o engano saia. De maneira que nós não queremos igrejas cheias de pessoas, mas pessoas na igreja cheias de Deus. É isso que nós desejamos. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por essa noite tão abençoada, onde a tua presença, Senhor Jesus, é sentida. Que privilégio, Senhor Jesus, estar num lugar aonde a tua presença é sentida. Nós não merecemos, longe disso, mas a tua graça nos abençoou com esse privilégio de sermos contados como teu povo, de sermos contados como filhos de Deus e tratados como tais, de maneira que se erramos, somos corrigidos. E se andamos de maneira correta, somos estimulados a andarmos ainda mais corretamente. Que seja essa a realidade das nossas vidas, Senhor. Que o engano não reine mais, mas que a tua verdade lance fora todo engano. Que possamos adorá-lo, ó Pai, nosso que está no céu, em espírito e em verdade. Ajuda-nos a vivermos e a nos enxergarmos mutuamente como irmãos e irmãs. Perdoa, Senhor, a nossa falta de amor para contigo e para com o nosso próximo. E nos ajuda a amá-lo e a amar uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Eu oro, meu Deus, pelo encontro de mulheres que há de acontecer no sábado, amanhã, esse mesmo lugar, que as minhas queridas irmãs sejam cheias do Espírito Santo e falem umas às outras no poder do Senhor, abençoando e sendo abençoadas.
Eu oro, Senhor, pela nossa pequena congregação. Que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Ti, sendo cada vez mais frutíferos em toda boa obra e exalando o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente. E diga ao seu irmão, se Deus quiser, domingo tem mais. Amém.